Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado O que podemos oferecer a Deus? Em nossas vidas, precisamos prestar atenção e estar cientes de vários tipos de eventos. O nosso aniversário e o de nossos parentes, o aniversário de 60 anos dos pais, diferentes tipos de festividades, o primeiro dia na escola dos filhos, promoção do marido e outras coisas. Quando as datas desses aniversários estão se aproximando, vocês não pensam? O que eu devo preparar para celebrar esse evento? Há dias especiais para comemorar, como o aniversário de nossos pais, especialmente os seus 60 anos. O primeiro dia de seu filho na escola ou graduação, a promoção do seu marido, o dia em que você se mudou para uma nova casa e muitas outras coisas. Há muitos dias com um significado especial para nós, que faz com que eles sejam diferentes dos dias comuns. Por exemplo, sempre que chega o aniversário de sua esposa, vocês não pensam sobre qual presente dar a ela de aniversário? O que devo dar ao meu filho para que ele fique feliz? O que eu devo dar ao meu marido para fazê-lo feliz? O que devo dar à minha esposa para fazê-la feliz? O que devo dar aos meus pais para fazê-los felizes? Devemos sempre pensar sobre essas coisas enquanto vivemos nossa vida. Então, devemos pensar, o que eu posso dar a Deus para fazê-lo feliz? Como eu devo oferecer a Ele? Agora, o dia de voltar ao nosso lar celestial está se aproximando. O que eu posso trazer ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, meus pais espirituais, para agradá-los quando eu voltar ao eterno lar espiritual? Eles vão se agradar se eu trouxer milhares de pedras preciosas, ouro e prata? Vocês acham que eles vão se agradar com essas coisas? Deus já possui todo o universo. Deus nunca ficará feliz com essas pedras preciosas, ouro e prata. Portanto, hoje, vamos pensar sobre o que podemos oferecer a Deus para que possamos agradá-lo. Além disso, vamos tomar um tempo para pensar nas diferenças entre o que as pessoas ao nosso redor gostam e o que Deus gosta. Vamos abrir a Epístola aos Efésios, capítulo 5. E leiamos o capítulo 5, versículo 6, juntos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que podemos oferecer a Deus que o agrade? Está escrito, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Deus nos pergunta, o que me agrada? Depois disso, Ele nos dá a resposta através da explicação do fruto. Então, com o que Deus mais se agrada? Vamos ao livro de Miqueias, capítulo 6. E leiamos o capítulo 6, versículo 6, juntos. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. No livro de Miqueias, capítulo 6, está escrito, Deus se agrada quando andamos com o nosso Deus. Portanto, deve haver um motivo para Deus ter vindo a esta terra em carne
como o Espírito e a noiva. Quando vemos o livro de Miqueias, capítulo 6, diz: andes humildemente com o teu Deus. A Bíblia testifica que Deus se agrada mais com a nossa ação de andar com Deus, do que com a oferta de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite. Então, como podemos andar com o nosso Deus? Podemos andar com o nosso Deus ao participar da obra de Deus. Vamos ver o ensinamento de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio... Por que Jesus veio a esta terra em carne? Qual foi o propósito da sua vinda? Aqui foi dito que ele veio a esta terra para buscar e salvar o perdido, os seus filhos que se perderam do céu. Então, por que Jesus disse que nos perdemos? Vamos descobrir a resposta ao ler o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim, quem ele veio chamar? Pecadores ao arrependimento. Jesus nos despertou para esse fato. Quem são os pecadores mencionados aqui? Os pecadores não são todas as almas que pecaram no reino dos céus e que foram expulsas a esta terra? Vamos ver uma explicação mais detalhada que Jesus deu sobre isso no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que, assim, haverá... O que haverá? Maior júbilo no céu por um pecador que faz o quê? Que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá maior júbilo por um pecador que se arrepende. Deus nos instruiu a descobrir o que o agrada e nos dá a resposta certa aqui no Evangelho de Lucas. Deus diz que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se o nosso arrependimento é o que agrada a Deus e o faz feliz, não devemos fazer isso? Já que o dia de voltar ao nosso eterno lar celestial está se aproximando, não podemos adiar o nosso arrependimento. Há tempo para tudo. Se perdermos o momento de agir em uma oportunidade, essa oportunidade se torna inútil, não importa o quanto ela seja valiosa. Na parábola das 10 virgens, as 5 virgens nécias não tinham preparado o azeite o bastante. Elas não estavam prontas quando foi anunciado: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Nesse momento, elas ficaram em pânico por não terem se preparado. Por isso, elas foram até as 5 virgens prudentes que prepararam azeite o bastante e pediram que elas dividissem uma parte do seu azeite, porque as lâmpadas das nécias estavam se apagando. Porém, as virgens prudentes disseram: se dividirmos o nosso azeite, não será o bastante para todas nós. No lugar disso, por que não vão comprar um pouco para vocês? Porém, o que aconteceu enquanto elas tinham ido comprar o azeite? A porta do banquete de bodas se fechou. Há um tempo para tudo. A Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Uma vez que perdemos o momento certo de agir em uma oportunidade, ela se torna inútil quando mais tarde entendemos a sua necessidade e tentamos alcançá-la. A Terra não é nada além de um grão de poeira no universo. Portanto, não há nada nesta Terra que podemos oferecer para agradar a Deus. Então, precisamos pensar sobre o que realmente agrada mais a Deus. Deus diz que Ele mais se agrada quando os seus filhos, que foram enganados no céu pela estrela da manhã e foram expulsos a esta terra, realizam um lindo ato de arrependimento enquanto se esforçam para voltar ao lar celestial, o reino dos céus. Deus diz que Ele se agrada mais com um pecador que se arrepende do que por 99 justos no céu que não precisam se arrepender. Essa não é a resposta da pergunta:
o que podemos oferecer a Deus? Então, o que devemos fazer para guiar as pessoas ao arrependimento? Elas vão se arrepender apenas por dizermos a elas: você é um pecador. Portanto, você deve se arrepender. Não devemos ajudá-las a se arrepender? Não devemos pregar o amor de Deus e as notícias do reino dos céus e ajudá-las a compreender o valor do mundo espiritual, que elas não sabem que existe, já que elas focam apenas em suas vidas físicas nesta terra? Então, o que devemos fazer para cumprir essa missão? Vamos ler a Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Para guiar um pecador ao arrependimento, deve haver alguém que prega sobre o sacrifício de Deus, alguém que ensina as palavras da Bíblia e alguém que entrega a verdade sobre o céu. Como eles podem ouvir sem que alguém pregue a eles? Como eles podem crer em um Deus que eles nunca ouviram? Como eles podem chamar por Deus que eles não creem? É isso que a Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, explica. Vamos ver o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pessoal, assim como está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 10, ninguém pode ouvir sem que alguém pregue a eles, e ninguém pode crer naquele de quem nunca ouviram. Se eles não creem em Deus, que é o núcleo da nossa fé, eles não podem buscá-lo, nem podem chamar por ele. Portanto, devemos ser conscientes do fato de que somos os seres espirituais que pecaram no céu e foram expulsos a esta terra e que devemos nos arrepender diante de Deus. O que podemos oferecer a Deus? Podemos encontrar a resposta dessa pergunta na epístola escrita por um profeta na Bíblia. Deus diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Deus se agradará com a oferta de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? O que agrada a Deus? Deus diz que Ele se agrada quando andamos humildemente com Ele. Quando analisamos a sua vida, enquanto Ele estava nesta terra, qual era o foco da sua missão? De acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, Ele focou na obra de buscar e salvar os que se perderam do reino dos céus. É por isso que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando os judeus viram Jesus trabalhando no sábado, sem descansar, eles o criticaram e o censuraram. Então, Jesus disse, Meu Pai está realizando a criação espiritual da humanidade, sem descansar até mesmo no sábado. Portanto, como eu posso descansar enquanto meu Pai trabalha até hoje? Dessa forma, Ele nos permite compreender um fato muito importante. De acordo com a Bíblia, está escrito, Deus se agrada de sua atitude humilde, de realizar a mesma missão que Deus e de seguir a sua vontade corretamente. Deus não se agrada com a oferta de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite. Vamos ruminar nessas palavras escritas no livro de Miqueias, capítulo 6, mais uma vez. Entender corretamente o que Deus está fazendo agora e cumpri-la junto com Ele. Vamos ver o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35.
Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim, o que Jesus faria lá? De que eu pregue também ali, pois para isso, para o quê? É que eu vim. O motivo de Jesus ter vindo a esta terra foi para buscar e salvar o perdido. Isso não significa que ele realizará sua missão por meio da pregação? Portanto, por favor, creiam sem dúvidas que vocês podem dar mais alegria e glória a Deus quando vocês guiam uma alma ao arrependimento, para que eles possam voltar a Deus, comparado com a alegria que 99 justos podem dar a Deus. Porque essas são as palavras que o próprio Deus nos deu. Deus nos dá a autoridade de entregar essa mensagem a todos de sua parte. Vamos ver o ensinamento de Deus escrito no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, o que vocês devem dar aos israelitas? E os avisarás da minha parte. O avisarás da minha parte não significa que devemos pregar a eles? De quem é esse aviso? Deus diz: ouça as palavras que saem da minha boca e os avisem da minha parte. Isso significa: vai exercer minha autoridade da minha parte. Vamos continuar com o versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Já que Deus nos nomeou como os atalaias da verdade para pregar o Evangelho, as palavras de Deus, não estamos simplesmente compartilhando as palavras que estão escritas na Bíblia, e sim falando as palavras de Deus de sua parte quando pregamos. Para guiar a humanidade que Deus ama para o caminho da salvação, Ele nos diz para entregar as abençoadas boas novas usando nossa boca, para que as pessoas que vivem nesse mundo pecaminoso possam ser salvas e voltar ao nosso lar celestial. Esse não é o verdadeiro significado da pregação? Então, a autoridade de quem é dada a nós no momento da pregação? A autoridade de Deus é dada a nós no momento da pregação. Portanto, essa obra do Evangelho não é confiada a qualquer um. A Bíblia não diz que Deus permitiu essa obra apenas para as pessoas que foram aprovadas por Ele? Vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso. Esse aviso é dado por quem? Da minha parte. Pregar é a ação de avisar as pessoas da parte de Deus. Quando pregamos, nós pregamos com a autoridade dada a nós por Deus. Devemos ter em mente que não pregamos com o nosso conhecimento ou com nossa habilidade. Ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Deus realmente confiou a nós
Uma missão muito significativa. Isso não é algo que qualquer um pode fazer. Deus diz: eu te dou a minha autoridade para realizar essa missão. Portanto, Deus nos permite compreender que Ele terá mais júbilo pelas muitas almas que se arrependem e voltam dos seus caminhos, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento no céu. Quando resumimos todos os ensinamentos escritos no livro de Ezequiel, capítulo 3, ou capítulo 33, ou no Evangelho de Marcos, capítulo 1, que nós lemos hoje, podemos entender com o que Deus mais se agrada e o que podemos dar a Deus quando voltamos ao lar celestial. Deus já possui tudo o que está nesta terra. De fato, há muito mais coisas valiosas no universo do que o que existe nesta terra. Vocês acham que Deus se agradará mesmo se dermos a Ele a terra e tudo o que existe nela? Não é isso que Deus precisa ou quer. Deus diz que Ele se agrada com um pecador que se arrepende, e Ele também se agrada quando andamos humildemente com Ele, participando na obra do Evangelho que Ele faz. É isso que Deus quer de nós. Já que a Bíblia diz, pregue, 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 podemos pensar que a pregação é apenas entregar o conhecimento da Bíblia para outras pessoas. Porém, isso não é verdade. O momento em que pregamos é quando Deus nos dá a autoridade de realizar a obra do Evangelho da parte dele e nos coloca em uma posição importante para salvar a humanidade. Entendendo o verdadeiro significado da pregação, vamos pregar o Evangelho diligentemente, não sendo levianos com o fato de que Deus nos coloca nessa posição de prestígio e que confia a nós esse tipo de autoridade. Qual igreja está obedecendo aos mandamentos de guardar o sábado e de guardar a Páscoa? Qual igreja também está obedecendo ao mandamento de crer no novo nome de Jesus e ao mandamento de batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Todos esses mandamentos não foram confiados a outras instituições. Esse papel de realizar a missão foi dado apenas ao sacerdócio celestial. Deus diz, os avisarás da minha parte. Como vocês sabem, muito tempo atrás, existiam inspetores reais secretos na Coreia. MAPE, um emblema gravado a cavalo, foi um símbolo usado por um inspetor real secreto para mostrar que ele era um oficial disfarçado, enviado para realizar deveres reais da parte do rei. Portanto, com o MAPE, o inspetor tinha autoridade para alugar o mesmo número de cavalos como mostrado no emblema, dispensar imediatamente os funcionários corruptos de seus cargos e infligir punição corporal neles também. A autoridade de dar aos oficiais um prêmio ou punição era dada aos inspetores reais secretos. Era porque os inspetores reais secretos recebiam temporariamente a autoridade do rei para exercer a justiça. Hoje, Deus nos deu a sua autoridade. Deus nos diz para dar às pessoas um aviso de sua parte com esse tipo de autoridade. Não devemos nunca considerar essa autoridade de pregar as palavras de Deus que foi dada a nós como algo pequeno ou trivial. Vamos gravar profundamente em nosso coração o fato de que apenas a palavra de Deus é a maneira de salvar a humanidade. A verdade para salvar a humanidade e a vida para salvar a humanidade. Mais uma vez, eu espero que possamos ser aqueles que pensam, o que podemos oferecer a Deus que mais o agrade? Até para o aniversário de 70 anos de nossos pais físicos, os filhos se perguntam o que eles podem comprar para fazer seus pais felizes. Então, eles preparam presentes como suplementos fitoterápicos, já que seus pais estão envelhecendo e estão propensos a ficar doentes. Ou presentes adicionais como coçadores para as costas, para que seja mais fácil para eles coçarem as suas costas. Ou um massageador elétrico, que é um produto mais desenvolvido tecnicamente. Eu sempre vejo pessoas se esforçando muito, preparando essas coisas para fazer seus pais felizes. Porém, Deus, nossos pais, já revelou a nós com o que Ele mais se agrada.
Deus diz: eu me agrado mais com um pecador que se arrepende do que com a oferta de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite. É por isso que Deus nos diz para usar a sua autoridade temporariamente para guiar pecadores ao arrependimento. Deus deu a cada um de nós um mapé espiritual e nos enviou a Samaria e até aos confins da terra. A autoridade que vocês carregam quando pregam é uma autoridade poderosa e gloriosa. Nós não vamos para as pessoas para implorar ou pedir doações. Não vamos a elas com um mapé espiritual para poder salvá-las? Deus confiou a nós esse papel importante, que é salvar as pessoas que não têm escolha, a não ser morrer se forem deixadas sozinhas e sem ajuda. Vamos ver o ensinamento de Deus na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que devemos fazer? Prega a palavra. Quando Deus nos diz para pregar, Ele não faz isso porque quer nos sobrecarregar. Ao contrário, enquanto realizamos a obra de dar um aviso da parte de Deus, Ele quer que sejamos humildes no processo de pregar as palavras de Deus de sua parte. Que entendamos a verdadeira alegria de quando ganhamos frutos e que nada pode ser feito facilmente. Através da pregação, podemos compreender que todos os processos que o Pai Celestial e a Mãe Celestial tiveram que passar para guiar a nós, seus filhos, ao arrependimento e à salvação, não podem ser feitos facilmente. Enquanto pregamos, podemos pensar também sobre o sacrifício do pai e da mãe. Devemos ter sempre em mente que Deus nos permite estar em várias circunstâncias em nossa vida diária para termos uma fé madura e não a fé de uma criancinha. Alguns podem pensar: por que isso está acontecendo comigo, mesmo que eu acredite em Deus? Pessoal, onde há uma graça transbordante, há mais desafios. Se você tem muitos obstáculos em seu caminho, você pode crer sem dúvidas que há uma abundante graça e bênçãos esperando por você. Versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Precisamos ter uma grande paciência e dar instruções cuidadosas. Às vezes, precisamos corrigir, repreender e encorajar os outros dizendo: esse não é o comportamento certo. Não devemos nos esforçar para ir ao reino dos céus? No versículo 3 está escrito: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Faze, que tipo de trabalho devemos fazer? O trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quais são os deveres do nosso ministério? Deus nos confiou esse glorioso e honrável dever de avisar as pessoas da parte de Deus. Enquanto estamos pregando, naquele momento, estamos realizando esse glorioso e honrável dever que Deus confiou a nós. Vamos continuar com o versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A Bíblia nos diz que Deus nos abençoará e preparará a coroa da justiça, assim como o sacerdócio real celestial para nós no reino dos céus. Vamos para o versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém.
O amém escrito no fim desse versículo não é emocionante? A vida do apóstolo Paulo era uma vida de pregação. Ele usava cada momento para realizar os deveres que ele recebeu de Deus. Finalmente, quando a palavra de Deus for pregada até aos confins da terra, o pai e a mãe dirão: agora, vocês não precisam mais avisá-los da minha parte. Agora, nós fecharemos todas as portas, e as portas do céu se fecharão. Na época, mesmo se lembrarmos das palavras do livro de Ezequiel, capítulo 3 e capítulo 33, e tentarmos cumprir a missão pensando: por que eu não agi quando o pai e a mãe me deram tempo para usar a autoridade deles? Deixe-me fazer de agora em diante. Porém, será tarde demais. Isso acontecerá depois de Deus ter encontrado todos os filhos celestiais que não foram encontrados. Portanto, Deus diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Gostaria de pedir a todos os filhos de Sião que possam apresentar um lindo arrependimento de um pecador a Deus e que colham todos os bons frutos celestiais, rapidamente, antes que o tempo passe. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.